E eu tenho uma última coisa, e essa talvez seja a mais importante, gente. Cuidado ao olhar para o abismo. E o que eu quero dizer com isso, gente? Porque muitas vezes, ao lidar com pessoas de difícil trato, muitas vezes nós cedemos à tentação de ser uma pessoa de difícil trato também. Muitas vezes, quando lidamos com uma pessoa que não é colaborativa, nós temos a tendência também de não ser colaborativo. Ou seja, é uma coisa dinâmica. Eu comecei a conversa falando isso. É uma coisa dinâmica. Nós não somos da mesma maneira com diferentes pessoas, né? A gente se relaciona de forma diferente com pessoas diferentes. E muitas vezes, se relacionando com uma pessoa de difícil trato, a gente se torna de difícil trato. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quantas vezes, tendo que conviver com uma pessoa egoísta, você também não se torna um pouco egoísta? Pelo menos quando você está lidando com ela, né? Quantas vezes você lidando com uma pessoa, né, que mais é extrovertida, por exemplo, você sente mais à vontade de conversar? Não sei, a gente tende... Ou até o contrário, uma pessoa que fala muito, você tende a falar pouco. Enfim, o modo com que nós nos relacionamos, gente, depende de com quem a gente está lidando, é óbvio. E o perigo desse, que eu chamei numa citação do Nietzsche, que eu vou trazer para vocês, é esse perigo de olhar para o abismo. Quando a gente olha muito para o abismo, gente... É como se o abismo olhasse para a gente de novo. Então, se a gente está lidando com pessoas de difícil trato, existe uma chance grande da gente se tornar uma pessoa de difícil trato. A gente, por exemplo, a gente tem um jeito easygoing de... Pô, a gente é bem tranquilo, mas a gente sabe que vai lidar com uma pessoa difícil, a gente fica também ranheta, né? E eu vou mostrar isso para vocês através de uma teoria de jogo, que é o chamado dilema do prisioneiro, gente. Como é que é esse tal dilema do prisioneiro que eu estou compartilhando na tela? Quem não está vendo o compartilhamento de tela, não há problema, eu explico para vocês. É uma situação hipotética em que dois prisioneiros eles foram presos. Aí sabe aquela coisa que colocam um prisioneiro numa sala de interrogatório e o outro na outra? E eles ficam fazendo um jogo psicológico para um dedurar o outro. E olha só o que eu proponho para vocês aqui. Presta atenção no que eu proponho para vocês. É o seguinte. São dois prisioneiros, A e B. E é o seguinte. Se ambos não caguetarem. Então, ambos falam assim, eu não vou delatar o meu amigo. Então, o A fala assim, eu não vou delatar o B. O B fala, eu não vou delatar o A. Se der essa combinação, ninguém delata ninguém, cada um pega uma pena de 6 meses, depois de 6 meses, ok, vida que segue. Então é uma pena pequena. Mas olha o que acontece. Se ambos delatarem um ao outro, ambos pegam uma pena grave. Pega 5 anos de cadeia. Mas aí tem uma situação que é muito cruel, muito terrível. É assim, o A delata o B, mas só o A delata. O A sai livre e o B pega uma pena grande. E vice-versa. Esse jogo mostra uma dinâmica assim. Você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe o que o outro vai fazer. Imagina que eu sou leal. Eu não delato ele, eu sou leal. Mas se ele me delatar, eu me ferro muito. Eu me dou muito mal. Caramba, mas e se eu não delatar ele? Ele também não me delata? Poxa, a gente pega uma pena pequena e os dois saem. Então cada um sofre um pouquinho, a gente segura a onda. Olha a tentação, né, de trair ou não.